Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 26 de dezembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, essa daqui é a curva do Ministério da Saúde, atualizado até ontem, dia 25 de dezembro, o Brasil estava registrando oficialmente 7.448.560 casos de Covid-19. Então, essa semana a gente teve um avanço bem menor do que a gente teve na semana passada e até um pouco menor do que essa semana, que foram 3 semanas atrás, do dia 27 ao dia 4, que a gente teve 295 mil novos casos. Essa semana a gente teve 285 mil novos casos. Então, essa semana foi uma semana com um pouco menos de confirmações. Se a gente olhar aqui os dados diários, a gente vê que semana passada a gente teve 2 dias com um número muito alto de confirmações, na casa de 70 mil, e essa semana a gente teve apenas um dia que ficou um pouco mais alto, na casa de 60 mil. Mas a gente tem que observar que dia 25 de dezembro é feriado, né? Então a gente teve um número mais baixo de confirmações nessa data, de ontem, né? E que ainda não deu tempo de ter uma, qual é a palavra? Uma compensação nos dias seguintes. Então, talvez a gente tenha aqui uns 20, 30 mil casos a mais que hoje poderia estar se registrando se ontem não fosse Natal, né? Então a gente tem que levar isso um pouco em consideração. Então, teve uma baixa em relação às 3 semanas anteriores, é muito bacana isso, que a gente teve aqui 40.797 casos por dia e nas 4 últimas semanas a gente estava aqui com uma média acima de 42 mil, 43 mil e até essa semana que foram acima de 46 mil casos por dia, batendo um recorde semanal. Mas essa semana deu uma melhorada, por mais que a gente tenha esse represamento aqui do dia do Natal, não vai chegar num patamar de 46 mil casos por dia. Isso daqui é uma notícia boa que o Natal trouxe, né? Então, se a gente observar aqui, a gente baixou da média do primeiro auge da primeira onda, que foram 46.393. Isso daqui é uma comparação, né? Então, se a gente continuar baixando, vai ser muito bom. Claro, tem que ver que semana que vem vai ter o represamento do dia 25, e também, infelizmente, pode ter algum efeito das festas de fim de ano nas próximas semanas. Então pode ser que a gente volte para um patamar assim na casa de 45 mil. Espero que não, mas é uma possibilidade. A gente tem que ficar de olho aberto. O alfa, a nossa taxa de contaminação essa semana, ficou um pouco mais baixa, talvez por conta do represamento dos dados, né? Mas enfim, o alfa ficou em 2,9. E o que aconteceria na semana que vem? Se o alfa continuasse em 2,9, a gente daria uma pequena acelerada. Minha previsão é que a gente chegue de novo nesse patamar de 45 mil casos por dia na semana que vem, até para compensar um pouco o represamento ontem do dia 25 de dezembro. Então aqui teriam os casos até o dia 1º de janeiro, a gente chegaria aqui na faixa de 7.764.000 casos e registraria 315 mil novos casos, mais ou menos parecido com a média dessas 2 semanas aqui do dia 4 ao dia 18. Então aqui estão as projeções dia a dia da próxima semana. Um detalhe aqui é que como essa semana teve Natal, o isolamento social ficou um pouco mais alto do que a gente tinha observado. Até então a gente estava numa média de 34%. Essa semana passada, e eu espero que na próxima semana se repita, o índice de isolamento social ficou um pouco mais alto. Ficou em 40%, então vamos supor que o índice está um pouco mais alto, por isso dá uma baixada ainda no número de casos. Espero que se confirme. E semana passada eu tinha suposto que o alfa ia ser igual a 3, o alfa finalizou em 2,9, então eu projetei um pouquinho a mais, o erro deu de 0,7% aqui. Eu tinha suposto que ia chegar a 7 milhões e meio, não chegou a 7 milhões e meio, chegou a 7.448.000, então deu um erro para mais, um pouco maior do que eu gostaria. Mas é ótimo que eu errei para mais e não para menos, né? Isso daí é fundamental a gente dizer. O que mais que a gente pode falar dos dados dessa semana? A gente chegou a 6.459.000 pacientes recuperados, mas infelizmente a curva dos casos totais está se afastando dos pacientes recuperados, ou seja, o número de casos ativos está aumentando. Hoje a gente está com praticamente 800 mil casos ativos e durante a semana a gente teve 2 dias que o número de casos ativos passou de
800 mil. E eu não me lembro da gente já ter tido mais do que 800 mil casos ativos e com certeza não nas últimas semanas. Para a gente observar, a gente saiu aqui de 350 mil casos ativos há 6 semanas atrás para praticamente 800 mil casos ativos hoje. Então a gente teve um avanço muito grande dos casos ativos e isso faz a chance da gente se contaminar maior. É por isso que estão tendo novas contaminações. E agora, os óbitos, essa semana deu uma acalmada nos óbitos em relação à semana passada, pode ser que tenha algum represamento por causa do Natal, do dia 25 de dezembro, mas enfim, cada vitória é uma vitória. Vamos comemorar que essa semana a gente não teve 5 mil óbitos. Na semana passada a gente tinha tido 5.200 novos óbitos na semana, era um número muito alto. Essa semana já acalmou um pouquinho, a gente ficou com 4.838 óbitos durante essa semana. Então vamos ver se na semana que vem a gente continua abaixo dos 5 mil óbitos. Aí sim seria uma vitória mais consolidada, por assim dizer, né, pessoal? Bueno, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar essa semana sobre os dados da Covid no Brasil. O importante agora, nessas festas de fim de ano, a gente tentar ficar só com aquelas pessoas do núcleo familiar mais íntimo, né, gente? Só com aquelas pessoas que a gente já está convivendo, fazer uma confraternização menor, de repente se liga online, faz uma videochamada, um negócio assim, porque afinal a gente quer ficar com a família, a gente quer ficar com os amigos, aquelas pessoas que a gente ama no final do ano, isso é natural, mas a gente também não pode abrir exceções demais, tá, gente? Isso daí é o fundamental, não abrir tantas exceções, tentar ficar sempre de máscara, tentar sempre ter aqueles cuidados que, bem, vocês já devem estar familiarizados, né? Mas enfim, era mais ou menos isso, muito obrigado, qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.